got me trapped inside this spell. Now I feel it, now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. But you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck. Put me on where you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Come on, name, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me on where you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. I wanna see you, but you fall apart. Even though you told me to get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand. Come on, babe, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me on where you understand. There's nothing left to say. Pull me
so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You a fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Oh, don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You a fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Oba! Boa! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza! Então tá, então acho que tá tudo funcionando aqui. Opa, tá faltando fazer uma coisa importante. Estou entrando aqui no Discord porque até antes de eu começar as apresentações mais formais, eu preciso avisar vocês que quiserem interagir aqui com a gente, né, com a aula por voz, que o endereço do Discord que está aí é para isso, né? Então, a gente só vai usar uma regra, assim, vocês podem interagir por texto e por voz, como vocês preferirem, né? Quando vocês querem fazer uma pergunta que envolve mais contexto e precisa elaborar mais, aí, pelo menos na minha opinião, o Discord é mais indicado, né? É melhor do que digitar um texto gigante. Mas como, por outro lado, né, o Twitch, que é essa plataforma que a gente está usando, ele é um ambiente muito aberto, então eu tenho que tomar algumas precauções para que ninguém de fora da turma, por exemplo, resolva entrar aqui
no canal de voz e transmitir áudios indesejáveis para a aula, isso seria trágico. Então, a minha regrinha para essa e todas as aulas síncronas aqui no Twitch é basicamente a seguinte, né? Se você quer participar por voz, então você manda uma mensagem privada para mim pelo Discord, informando o seu nome e matrícula, né? E dizendo, eu quero participar por voz. Aí eu vou trocar um status lá teu no Discord para que você tenha a permissão para poder transmitir. Aí você entra na sala de voz onde eu estou conectado e a gente vai conversar. Beleza? Dito isto, eu queria dar oficialmente as boas-vindas a todos vocês ao semestre 2021.1, que no caso dessa disciplina a gente está começando hoje, né? Arquitetura de computadores. E eu sou o professor Everton Salvador, caso alguém ainda não me conheça, né? Eu imagino que os alunos e alunas de engenharia de computação a essa altura do campeonato devem me conhecer porque eu estou como coordenador do curso, mas a gente também tem a presença de alunos do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, né? Aí talvez vocês não me conheçam e a vocês também eu quero dar essas boas-vindas especial porque é a primeira vez que a gente tem alunos, né, do curso mais novo do Centro de Informática nessa disciplina. Bom, dito isso, alguns avisos adicionais antes da gente começar a conversar. A gente vai nessa aula de hoje, mas ter uma conversa sobre o que é a disciplina, como a gente vai trabalhar. É uma conversa mais leve, mas não menos importante, porque essas são assim, definições cruciais, tanto para vocês saberem como se organizar, como proceder ao longo do semestre, como para a gente ajustar as expectativas, né? A gente não chegar aqui na disciplina pensando que vai ser uma coisa e na verdade ela vai ser outra, então esse tipo de coisa a gente tem que realmente ajustar bem direitinho para não termos surpresas desagradáveis ao longo do semestre, né? Eu acho que todo mundo tendo uma visão mais realista do que é a disciplina de arquitetura de computadores, eu acho que a gente vai tirar mais proveito do nosso trabalho. E eu acho que é isso. Eu acho que por enquanto. Sim, mais um aviso. Me deem retorno caso alguém encontre problema nessa transmissão. Tá? Por exemplo, eu estou usando uma taxa de transmissão aqui, 3,7 megabits por segundo. Né? Eu tenho que ver se isso é ok para a internet de vocês. Alguns de vocês podem ter mais problemas de travamento. Se esse for o caso, me avisem, porque isso é uma coisa que a gente controla também, pode fazer ajustes, dependendo de como está a recepção de vocês. Tá? Por enquanto, eu estou prezando, é o motivo da escolha dessa plataforma, e eu acho que vocês devem ter percebido já, é a qualidade da imagem. Tá? Que eu considero amplamente superior ao de uma plataforma de videoconferência mais convencional, como por exemplo o Google Meet, que a gente usa muito frequentemente na universidade. Tem dado certo nesses semestres remotos, por isso que eu tenho permanecido nela, mas e permite justamente esse tipo de coisa também, né? A gente tem liberdade para poder organizar a tela como a gente quiser, né? Ajustar a qualidade da imagem, etc, etc, etc. Ok? Legal. Então, dito isto, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma primeira pergunta para vocês, e aí é essa parte que eu preciso acordar vocês, né, para vocês participarem, que é o seguinte: o que é que vocês acham? Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço em toda santa edição de arquitetura de computadores. O que é que vocês acham que a gente vai ver nessa disciplina? Vocês talvez tenham lido o plano de curso, tenham conversado com outros colegas que cursaram essa disciplina, não sei, tá? Tenho imaginado pelo nome da disciplina o que é que a gente veria aqui, mas eu quero primeiro ouvir vocês para saber como é que andam as expectativas. O que é que vocês acham que a gente vai ver aqui nessa disciplina? Manda aí no chat ou por voz.
sei que em algum momento terá assembly. Legal. Assembly é um termo que é muito associado à disciplina de arquitetura de computadores. Geralmente, quando eu vejo as respostas dos alunos, né, sobre o que é a arquitetura de computadores, assembly é quase sempre a primeira palavra que surge. E tá certo, assembly sim faz parte do que a gente vai ver, mas não é só assembly. Dito que não é só assembly, o que mais vocês acham que a gente vê aqui? A propósito, vocês têm todo o direito do mundo de errar, certo? Porque, afinal de contas, eu mesmo ainda não falei nada do que a gente vai ver. Então, chutem. Podem chutar, podem errar. Agora eu quero ver se vocês estão vivos aí, né? Acho que o essencial para seu funcionamento só não ficou claro, Arthur, o que é que você está dizendo funcionamento do quê, né? Eu estou imaginando que é do computador. Yasmin, quando eu penso em arquitetura, me vem a organização, mas me deixa confusa porque tem assembly, então não tem a ver com a organização, maior aprofundamento dos componentes, tô cego, conversei com ninguém. Tá, quando você fala de organização, se você estiver se referindo ao termo mais clássico, organização de computadores, né? Muitas disciplinas são ofertadas em outros cursos com esse nome, no sentido de o que faz parte do computador, quais são as peças que estão lá, como essas peças se ligam, o que cada peça faz, então você está certo, né? A gente vai tratar disso junto com a Assembly, que vai entrar nesse contexto, certo? Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa que acha que aparece nessa disciplina? Ou que tem dúvida? Não sei se aparece, mas eu vou jogar aqui porque vai que. Mais ninguém? Então tá bom. Então eu vou me dar por satisfeito nessa pergunta. Eu vou fazer os meus comentários aqui e depois eu vou para a próxima pergunta para vocês. Então, sim, tá? A nossa primeira preocupação aqui vai ser com a questão do entendimento da estrutura básica de computadores, seus blocos principais e a interligação entre esses blocos, esses componentes, né? A gente, quando entra no curso, ganha uma visão introdutória de como funciona um computador. Então, geralmente a gente vai descobrir que um computador ele tem um processador, tem uma memória, um processador tem uma ULA, tem uma unidade de controle, tem registradores, etc, etc, etc. Mas tudo é muito introdutório. Depois a gente aprende a programar, né? E a gente passa a não entender também como várias coisas com as quais a gente interage, elas se ligam. E a disciplina de arquitetura de computadores vai começar a trabalhar uma visão mais madura dessas coisas com vocês, que é crucial para que vocês continuem evoluindo, né, no entendimento da área de computação de uma forma geral. A gente vai ver a relação que existe entre o nível da lógica digital, microarquitetura, conjunto de instruções, nível do sistema operacional. Então, essa disciplina ela faz ponte com várias outras disciplinas que estão contempladas em vários cursos. Aqui eu vou fazer uma menção especial à engenharia de computação. Certamente vocês já viram um monte de coisa de circuitos lógicos, que é pré-requisito para essa disciplina. Vocês já aprenderam a programar, vocês interagem com o sistema operacional, mas essas coisas parecem, provavelmente, assumindo que vocês não entraram numa sessão autodidata, né, ou estão vindo de outros cursos e já estão chegando aqui com conhecimento prévio, esses conceitos provavelmente estão um pouco soltos na cabeça de vocês. Vocês ainda não conseguem enxergar, ao menos claramente, como essas coisas se ligam. Então,
a gente vai trabalhar mais como é que a gente parte de circuitos lógicos, por exemplo, para a execução das instruções que a gente coloca nos nossos programas, ok? A gente vai aprender alguns conceitos fundamentais que são relacionados à área de arquitetura, conceitos que a gente vê aparecendo em aulas, palestras, vídeos, textos, que às vezes a gente até emprega no nosso dia a dia, mas que a gente às vezes não sabe exatamente o que é que eles significam, de onde eles vêm. Então, máquinas RISC-CISC, arquiteturas paralelas, microprocessadores, a gente vai tentar formalizar melhor aqui coisas como essa, que são alguns poucos exemplos. A gente vai falar de caching, vai falar de, caramba, pipeline, um monte de coisa, certo? E essas coisas eventualmente vão entrar em conversas relacionadas à área de computação. Aí, como vocês falaram, a gente vai estudar a arquitetura do conjunto de instruções dos computadores, né? Ou seja, a gente vai bater o olho em linguagem de máquina, o que é, como ela é organizada, e a versão mais compatível com os seres humanos dessa linguagem de máquina, que é a linguagem de montagem ou linguagem assembly, né? Então, o assembly sim faz parte, né? É um estilo de programação diferente, no sentido de que vocês vão precisar levar em consideração muitas das características mais intrínsecas do processador, né? E isso faz com que vocês pensem de uma forma diferente, e isso faz com que o assembly ele seja bem polarizador, né? Ele é amado e odiado. Eu desconfio que às vezes mais odiado do que amado, incompreendido, pobre coitado em inúmeras situações, principalmente entre alunos e alunas que estão mais acostumados a programar com uma linguagem de programação de mais alto nível, né, que vai dispensar o programador ou a programadora de algumas preocupações que o assembly não dispensa. Mas que, por outro lado, o assembly é um ritual de passagem, né, uma experiência pela qual alunos de computação em nível de bacharelado eles passam para poder compreender melhor certas coisas. Então, basicamente é isso que a gente vai estudar aqui em arquitetura de computadores. Beleza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que ela é, no mínimo, tão importante quanto a primeira, que é: por que a gente vai estudar essas coisas que a gente acabou de descrever aqui nos próximos 4 meses? Qual é a importância disso? Onde isso se encaixa na nossa preparação para atuar profissionalmente quando a gente conseguiu o diploma, concluiu o nosso curso? Tipo, para quê? Por que a gente não bota outra coisa na grade curricular? Põe, sei lá, mais disciplina de microcontroladores, sistemas embarcados, internet das coisas, no caso de engenharia de computação. Põe disciplinas mais específicas ali da parte de redes neurais, que está muito em voga, outras técnicas de Big Data, aprendizagem de máquina, no caso de CDIA, né, que é Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Por que a gente faz isso? Por que a gente vai se dar o trabalho de passar as próximas 15 semanas vendo essas coisas aqui? Com vocês. Filosofem. Quero ouvir o que é que vocês têm a dizer preliminarmente sobre isso. As respostas, assim, vocês podem compartilhar o que passa na cabeça de vocês, inclusive, eu não sei porquê. É uma resposta válida, certo? Portanto, é vocês se manifestarem. Até beber uma aguinha enquanto vocês filosofam. Tá, então, chegando aqui uma primeira resposta, né? Acho que para saber construir / interpretar bem um computador.
Isso aqui, só pela resposta, eu estou assumindo que você é aluno ou aluna, porque pelo nome NTHLT não dá para saber, mas que você é aluno ou aluna de engenharia de computação. E nesse sentido, faz todo sentido do mundo, né? Se, enquanto engenheiros e engenheiras de computação, o foco da nossa preocupação é o hardware, apesar de que a gente não atua de forma restrita ao hardware, a gente obviamente aborda o lado do software também, mas o hardware recebe uma ênfase no nosso curso. Então faz todo sentido do mundo a gente entender bem como é que funciona um computador, a sua parte física, como é que o processador processa, como é que dispositivos de entrada e saída recebem e transmitem entradas e saídas. Então, sim, isso justifica bem a gente estudar essas coisas, né? A Yasmin diz para a Natan, certo? Natan ou Neita, e depois tem a questão da pronúncia, certo? De engenharia, beleza, eu acertei. Yasmin diz, para mim são coisas básicas que como atuante na computação é dever saber, entender onde está se metendo, dominar aquilo, o que eu acho que é uma resposta muito boa. É no sentido de vocês vão se apresentar, né, uma vez que vocês tenham se formado, como os profissionais ou as profissionais de computação. Sendo que tem aspectos da computação que são fundamentais para a computação que é meio estranho um profissional ou uma profissional não entender. É tipo, chama alguém de computação para lidar com essas coisas, para lidar com, isso é um problema específico de processador, de memória, que eu não consigo nem diagnosticar o que é que está acontecendo. Então a gente vai precisar chamar alguém de computação. Esse alguém são vocês. Então, sim, eu compartilho da ideia de que é obrigação dos profissionais conseguirem analisar o problema, mesmo que, ok, existem pessoas que também são profissionais de computação que têm uma especialização voltada para questões relacionadas a processadores, memória, etc. Ótimo, mas você pode ter que, no mínimo, dialogar com essas pessoas, né? Se você não quer trazer a solução dos problemas para suas próprias mãos, porque você resolveu se especializar em uma outra coisa. Mas você precisa ter, pelo menos, conhecimento para dialogar com os especialistas. E não ser um completo ignorante na história. Né? Isso realmente é importante. Concordo. O que mais? Quem arrisca, quem pensa em outras coisas que podem justificar a gente estudar isso que a gente vai estudar nas próximas semanas, próximos meses. Mais alguém? Precisamos ser tão indisciplinados quanto um pato. Andar, nadar e voar. Tá aí, essa é nova para mim, como um pato, tá? Eu vou concordar totalmente, certo? No sentido de que a computação, ela está aí para atender a necessidade das mais diversas áreas, né? A gente tem interseção e isso é uma coisa legal, né? A gente ter a oportunidade de aprender e atuar em uma área que tem impactado a vida de todo mundo de formas tão diferentes. Isso tem um custo para a gente, certo? A computação, e eu vou discutir isso com vocês daqui a pouquinho, mas ela vai se manifestar nas mais diversas formas. Isso é particularmente verdade nos dias de hoje, né? Então, para que a gente consiga se adaptar bem a vários cenários, várias aplicações diferentes, a gente precisa ter alguns bons fundamentos com relação a, como é que isso aqui realmente funciona, porque a segurança desses fundamentos vão permitir que você consiga transitar melhor
de uma área para outra, de um contexto cheio de particularidades para outro contexto cheio de outras particularidades distintas e ainda assim conseguir fazer um bom trabalho. Certo? Então tá bom. Então deixa eu apresentar aqui as minhas respostas, né, dos slides que eu preparei. Então, primeira coisa, né, é porque sim, a gente considera uma necessidade aprofundar o nosso conhecimento sobre como funciona o computador. Afinal de contas, a gente ainda não aprendeu a executar programas no ar, do nada, no vácuo, né? A gente precisa de uma plataforma de computação. Então, se nós estamos dependentes dessas plataformas, eu acho que faz todo sentido no mundo a gente entender como é que elas funcionam, né? Então, a gente vai realmente entender, ok, como é que o processador vai exatamente executar um programa, o que é que faz um processador executar bem ou não executar bem, o que é que eu tenho uma memória mais rápida, mais lenta, vai impactar na minha vida, porque eu vou precisar tomar essas decisões, porque vai ter momentos em que eu vou trabalhar em um contexto onde eu tenho uma plataforma de computação super parruda, né? Um processador super rápido, vários núcleos, muita memória, isso é tranquilo. Outros contextos isso já não é mais verdade, eu estou muito restrito com relação ao processamento, com relação à memória, então eu preciso conseguir prever melhor qual é o impacto que essas coisas vão ter. Agora, aqui cabe uma observação, né? A gente, com isso, não está dizendo que vai ser um curso de montagem e manutenção de computadores. No sentido de que eu não vou estar ensinando para vocês, a gente vai... Eu vou até comentar algumas coisas sobre, vai ter uma aula específica que eu faço alguns comentários, tento ilustrar isso, mas isso não quer dizer que eu vou ter o conteúdo programático de um curso de montagem e manutenção de PCs, por exemplo. Tá? Esse tipo de coisa a gente da área geralmente aprende ou fazendo cursos extras ou a gente aprende por osmose mesmo, né? Porque a partir do momento que amigos, familiares descobrem que a gente entrou na área de computação, aí a gente vira o ponto de referência de computadores para esses amigos e esses familiares, né? Então vai começar a chegar pedido de, ei, eu estou pensando em comprar um computador, o que é que eu compro? Eu estou pensando em formatar o computador, meu monitor não está aparecendo mais nada, como é que eu resolvo isso aqui? Meu computador está lento, eu preciso formatar, instalou o Baidu sozinho, eu não fiz nada, eu sou inocente, como é que tira esse negócio aqui do navegador? Então, esse tipo de experiência, né, a gente termina aprendendo um monte de coisas só de lidar com essas situações, mas também eu não estou dizendo que o que a gente vai aprender nessa disciplina não vai ajudar vocês a lidarem melhor com essas coisas, é só que não vai ser o nosso foco, montagem e manutenção, mas sim vai ser o nosso foco entender com bem mais profundidade como é que o hardware funciona. A gente também vai compreender melhor o relacionamento que existe entre arquiteturas de computadores, conjunto de instruções e linguagens de alto nível. Eu imagino que vocês saibam o que é isso aqui, né? Isso aqui do lado direito. Tudo isso aqui são programas. Mas isso aqui é que categoria de programa do lado direito? Reconhece? Ninguém reconheceu? Que linguagem é essa? Que linguagem é essa aqui, gente? Parece ser. Parece. Que isso aqui é C mesmo. Certo? Isso aqui está escrito na linguagem C. Beleza. Então isso aqui é uma linguagem de alto nível. Alguns classificam como linguagem de nível médio. Beleza. Isso aqui, aí talvez
vocês reconheçam ou não reconheçam. Isso aqui é sempre, isso aqui é o temido, né? Aquele que não deve ser nomeado, como alguns alunos insistem em tratar o coitado. Isso aqui é um injustiçado gigante. Isso aqui é um exemplo de assembly. Legal. E isso aqui é uma representação da linguagem de máquina, do binário que o processador entende. Aquela máxima de o processador só entende zeros e uns. Né? Sendo que aqui é uma representação mais bonitinha de zeros e uns, para a gente não ser assim tão masoquistas, né? No sentido de que eu tenho aqui, né, F é um hexadecimal. Todo caractere hexadecimal, eu acredito que vocês aprenderam, que a gente pode converter em uma sequência de 4 bits. Então, F seria 1. C tem uma sequência que eu não tenho agora de cabeça. 3 aqui depois é 0, 0, 1, 1. 1 depois aqui é 0, 0, 0, 1. Então, para quem trabalha com um nível baixo, é geralmente mais conveniente, toda vez que você precisar expressar alguma coisa em nível de bits, você expressar isso usando o hexadecimal, simplesmente porque é uma notação bem mais econômica, né? E mais fácil de ser lida, né? Porque aí a cada 2 hexadecimais aqui, eu boto um espaço porque cada 2 é um byte. Né? Então eu tenho um byte, um byte, um byte, um byte, um byte. Tá? Aqui é o endereço da memória e aqui é a representação desses bytes em ASCII, quando existe um ASCII para ser mostrado referente a esse caractere, a esse byte. Né? Por que eu estou mencionando essas coisas? É porque existe uma relação entre isso. Eu garanto a vocês que os processadores onde vocês executam programas escritos em C, em Python, em Java, eles não conhecem C, Python e Java. Os processadores conhecem a linguagem deles de máquina. Tá? O que significa que todo programa em alto nível vai precisar descer o nível e quem vai fazer boa parte desse trabalho é o compilador ou o interpretador. Porém, muitas decisões que a gente toma na hora de fazer um programa num alto nível vão ter reflexos no baixo nível. Aí vai depender da configuração do compilador, vai depender da escolha de estruturas de dados, de estruturas de controle que vocês façam nos programas de vocês, e isso tem reflexos. E muitas vezes esses reflexos são ignorados por desconhecimento, mas depois geram programas ineficientes. Né? E isso tem se tornado realmente um problema. As linguagens de alto nível elas foram criadas para facilitar a arte de programar computadores, para tornar o desenvolvimento de programas mais eficiente no sentido de aumentar a produtividade, no sentido de facilitar a detecção e correção de problemas, mas isso não dispensa, não deveria dispensar o programador ou programadora de entender pelo menos os fundamentos da relação entre os programas de alto nível e os programas e a linguagem de baixo nível e o funcionamento do processador e demais componentes do computador, porque, de novo, esse desconhecimento pode levar a decisões erradas. Tá? E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Quais são esses fundamentos? Quais são alguns riscos que existem em termos de execução de instruções para que as decisões se tornem melhores? A arquitetura de computadores também ajuda vocês a se tornarem programadores e programadoras melhores, certo? Mesmo para aqueles que não têm interesse em focar na parte de hardware. Porque se o foco é hardware, aí eu não preciso nem estar fazendo essa defesa aqui, porque a gente vai estar falando daquilo que é o teu foco. Né? Então, se tu planeja trabalhar com um projeto de processadores, de dispositivos, de sistemas embarcados, caramba, aí é que tu precisa saber a fundo como é que cada uma dessas coisas funciona. Nivaldo comentou aqui que vai precisar se ausentar para tomar a segunda dose, vai assistir a gravação da aula depois até quinta.
Tranquilo, cara. Mais do que justificado, certo? Vacina tem que ser prioridade mesmo. Boa vacinação para você. Beleza? Tá bom? Então, esses são os comentários aqui que eu tenho com relação à linguagem. Vamos para o próximo slide. A ubiquidade da computação demanda arquiteturas de computadores diferentes adequados para diferentes aplicações. Isso é uma coisa que eu acho que vocês já vivenciam no dia a dia. Ubiquidade é a propriedade em que algo ou alguém está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? É uma onipresença. E os computadores eles estão meio que ganhando essa propriedade, né? No sentido de que a gente está encontrando computação em cada vez mais lugares. Antes os computadores eram aquela maquinário que ocupava um prédio, que depois passou a ocupar uma sala, que depois começou a diminuir e virou computador pessoal. Aí a gente tinha computadores pessoais e servidores, mainframes. E aí depois essa coisa foi diminuindo, surge notebook, surge palm top, surge tablet, surge smartphone, e aí a gente tem sistemas embarcados, a gente coloca computação em carro, em geladeira, em micro-ondas, aviões, caramba, tem computação pra caramba na aviação, a gente coloca computação no relógio, a gente coloca computação em todo tipo de sensor que a gente espalha em todo canto, agricultura, casa, cidade. Então isso não deixa de ser uma excelente notícia para a gente, e aqui eu vou até dar um salve para a engenharia de computação, não deixa de ser uma excelente notícia para vocês, porque todas essas diferentes aplicações envolvem a necessidade de hardware específico, né, adequado para tal. E é aí onde vocês têm o potencial de deitar e rolar, porque meio que cai nas mãos de vocês trabalhar com essas plataformas. A mesma coisa, eu posso fazer um paralelo com o pessoal de ciência de dados e inteligência artificial. Afinal de contas, dados é mão de obra, mão de obra não, é matéria-prima para vocês. Então, vocês precisam de dados para trabalhar dados, para chegar a grandes resultados, né, valiosos para empresas, para governos, para pessoas, indivíduos. Então, esses dados vão vir das mais variadas plataformas e eu acho que vocês podem ter uma compreensão melhor do que esperar e do que não esperar de dados que podem ser produzidos a partir do momento que vocês entendem melhor essas plataformas. Mas o que a arquitetura de computadores ajuda a gente a entender isso? É porque a arquitetura de computadores vai deixar muito claro o que é fundamental para a computação. O que são propriedades esperadas de qualquer dispositivo como esses que estão ilustrados aqui no slide, né? Celulares, consoles. Isso aqui é um sensor node, né, no contexto de redes de sensores sem fios, smart TVs. Todas essas coisas são encaradas como computadores e, como tal, elas fazem um conjunto de coisas. O que exatamente? Assim, vai ser comum a todo mundo. O que eu vou esperar que vá ser diferente quando eu saio, por exemplo, do desenvolvimento de sistemas para smartphones, mobile, né? Para uma programação voltada para, sei lá, consoles, por exemplo, ou redes de sensores sem fio, como a gente tem mostrado aqui. Então, a partir do momento que a gente consegue separar direitinho o que é fundamento, o que é específico, a gente consegue transitar melhor, né, entre contextos. A gente consegue sair de um domínio, de uma área, para ir para uma outra área sem maiores problemas, certo? Então, nesse sentido, a arquitetura de computadores estabelece fundamentos que ajudam vocês a navegar nesse grande ecossistema de plataformas de computação e aplicações e contextos diferentes que vocês provavelmente vão lidar na vida profissional de vocês. E aí, esse slide aqui eu preparei para ilustrar um sentimento que eu mesmo tive quando eu estava no lugar de vocês, né? Eu
Eu cursei ciência da computação na época que o Centro de Informática nem existia na UFPB, né? Ele fazia parte do Centro de Ciências Exatas e da Natureza e só existia o Departamento de Informática e o curso de Ciência da Computação. Pronto, essa foi a época em que eu estava indo no lugar de vocês. E quando eu fazia Ciência da Computação, eu imaginava, não, eu vou basicamente ser programador, analista de sistemas, né? O que olhando agora para trás, né, e vendo o que é que aconteceu e o que eu faço hoje da vida, rapaz, eu tava errado assim pra burro, viu? Mas aí as coisas vão acontecendo, a gente se forma, aí depois eu quis fazer o mestrado, aí eu fui fazer um doutorado. Isso aqui foi algo que aconteceu especificamente no doutorado. O mestrado foi em ciência da computação, o doutorado foi em ciência da computação também. Ah, mas como é que eu fui bater, por exemplo, no curso de engenharia de computação, na coordenação de engenharia de computação? Tô ligado ao pessoal que trabalha com hardware, né? Bom, é por coisas como essa que aconteceram, né? Isso aqui foi um projeto de uma parceria firmada entre a Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde eu fiz o doutorado, e a CEMIG, né, que é a Companhia Elétrica do Estado de Minas Gerais, que chegou para a universidade com um problema, né, dizendo, olha, é muito difícil a gente identificar em tempo hábil algum problema que ocorra em uma torre de transmissão, né, de alta tensão. Muitas vezes, quando acontece um problema, um cabo é desconectado, cai, uma torre cai, acontece qualquer zebra, e a gente sabe, ok, faltou energia em algum canto, mas qual é a causa dessa falta de energia? Aí a gente, bom, quando a linha de transmissão é num lugar de fácil acesso, aí o problema é menos ruim. Quando o acesso vai começando a ficar difícil, então carros que geralmente são usados para inspeção visual da linha, eles se tornam inviáveis, aí o pessoal estuda moto, aí vai alguém meio que fazer mal, meio que um rally mesmo, né? De moto para poder fazer inspeção em uma área, por exemplo, mais de mata, quando é viável. Às vezes nem isso é viável, e aí a CEMIG tem que ter helicóptero, tem que ter tripulação especializada para fazer voo em baixa altitude, para fazer uma inspeção visual. Então tudo isso custa bastante dinheiro, é bastante demorado, e quanto mais se prolonga a falta de energia, maior é o prejuízo que todo mundo envolvido tem. Então faz muito sentido o desenvolvimento de um sistema que possa ser instalado nas torres para que detecte em tempo real quando um problema acontecer. E aí a CEMIG poder reagir mais rápido, fazer diagnóstico de problemas de forma mais simples. E essa parceria caiu nas mãos do grupo onde eu trabalhava na época, né, enquanto eu era aluno de doutorado, e foi uma oportunidade que apareceu, né? Meu orientador chegou e disse, olha, Everton, tem isso aqui, a gente está precisando de gente, tem a ver com a parte de comunicação, mas tem a ver com um monte de outras coisas, a gente vai desenvolver um hardware para isso. Topa? Bom, ainda bem que eu prestei atenção na aula de arquitetura de computadores na época da graduação, e eu estava disposto a aprender aquilo que eventualmente eu não aprendi em disciplinas anteriores, topei, e é um projeto que eu não me arrependo de forma nenhuma de ter participado, que foi um negócio muito legal, né? O hardware que a gente desenvolveu é essa caixinha que está sendo testada aqui embaixo da torre antes dela ser instalada na parte de cima da torre, né? Isso aqui sou eu usando um capacete bem menor do que a minha cabeça, testando aqui as coisas, o interior dessa caixinha, né? Se a gente abre, é isso aqui que a gente está vendo. A gente colocou um webcam, bateria de no break. Isso aqui é um computador completo em miniatura. Na verdade, o computador completo é mais restrito, ele é só um retângulozinho aqui. Essa placa de extensão é mais para que a gente tenha conectores diversos que a gente precisa ter. A gente usa um padrão, uma tecnologia de rede chamada XBee, né, para poder fazer transmissões de maior alcance e menor consumo de energia. Tudo isso é ligado a um painel solar, porque a gente não pode extrair energia diretamente dos cabos. E, enfim, o que esse sistema produz, né, uma série de dados, vai aqui para um protótipo que a gente fez, né, mostrando o status das torres, das linhas de transmissão. Quando a gente seleciona uma torre, ele mostra aqui dados de
temperatura, pressão atmosférica, magnetômetro, luminosidade, acelerômetro, girômetro, imagem de como estão os cabos de transmissão, os cabos de para-raio. Então, uma série de informações, né, que são muito úteis para os operadores dessas redes, como, por exemplo, é o caso da CEMIG. Isso aqui foi um protótipo que foi bem sucedido, fez o que ele se propunha a fazer, a gente entregou nas mãos da CEMIG, né, e depois eu saí do projeto, eu saí da UFMG, eu não sei que fim isso aqui levou, mas, enfim, a mera possibilidade de trabalhar para produzir algo assim, eu acho que foi uma experiência interessante. Foi uma experiência que apareceu para alguém no contexto de ciência da computação, não necessariamente com foco em hardware. Mas por que é possível a gente trabalhar em projetos como esse? Bom, porque a gente entende os fundamentos. Isso facilita a transição para contextos específicos como esse, né? E é por isso que a gente considera, né? E quando eu digo a gente diz, inclusive Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Computação, né, que diz, não, a arquitetura de computadores é algo muito importante para estar nos currículos, tá? Pelo menos de engenharia de computação e ciência da computação. Ciência de dados e inteligência artificial, arquitetura de computadores é uma disciplina optativa, né? Mas eu espero ter, enfim, incutido em vocês que ganhos vocês podem ter ao escolherem cursar arquitetura de computadores como optativa para complementar a formação de vocês. Ok? Bom, então eu vou fazer alguns comentários agora sobre como é que a gente vai organizar a disciplina. Beber uma aguinha aqui antes que a voz fale. Nossas aulas, quando forem síncronas, elas vão acontecer nas terças e quintas, das 10 às 12. Tá? Então esse é um horário que vocês têm que, enfim, ter alocado para a disciplina. Como é que vão ser as aulas? Vai ser tudo síncrono? Vai ser síncrono e assíncrono? Bom, eu não bati um martelo nessa questão, né? Assim como eu fiz com a minha outra turma de arquitetura de computadores, né? Que é mais o pessoal de ciência da computação. Eu vou fazer com vocês também, que é deixar isso para a escolha de vocês. Eu vou dizer como é que eu ofertei essa disciplina nos semestres até aqui. A gente fez poucas aulas síncronas como essa. As aulas síncronas foram utilizadas quando eu sentia que havia uma necessidade maior de interagir com a turma, como a gente está interagindo nesse exato momento. E as demais aulas foram assíncronas, porque eu vejo vantagens em aulas assíncronas. A gente consegue fazer coisas que a gente não faz nas síncronas, né? Em termos de fazer um vídeo que é mais elaborado. Inclusive, vocês vão ver que eu faço aqui, até eu tento ilustrar melhor as coisas. Eu vou colocar uma presepada ou outra no vídeo, a lá youtuber de Araque, para poder tentar deixar a aula descontraída na melhor das hipóteses, ou matar vocês de vergonha alheia na pior das hipóteses. Mas todo mundo sobreviveu aqui de um jeito ou de outro, então eu assumo que vocês vão sobreviver a experiência também. Mas que dá flexibilidade para vocês assistirem as aulas em horários alternativos. O professor está falando muito lento, vocês conseguem acelerar. O professor está falando muito rápido, vocês conseguem reduzir a velocidade no YouTube da vida. Então tem vantagens, tá? Nos de aulas assíncronas. Mas eu entendo que algumas pessoas, a própria Pró-Reitoria, o próprio CONCEP, né, o Conselho Superior da Universidade, ele tem recomendado, né, que preferencialmente as aulas sejam síncronas, mas tem respeitado a liberdade de cada professor, professora, a como fazer essa divisão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma enquete logo depois dessa aula, onde eu vou dar duas opções para vocês, tá? Ou a gente mantém o formato que eu venho usando até agora, que são poucas aulas síncronas e mais aulas assíncronas, ou a gente faz um formato de aulas síncronas, certo? E aí a gente faz com que todas as aulas sejam como essa aqui, certo? E aí eu vou deixar vocês escolherem, mas eu preciso que vocês votem hoje, porque eu preciso estruturar o resto da disciplina a partir de quinta, então a gente não pode ficar filosofando muito sobre isso. Eu vou dar até o fim do dia de hoje, tá? Para vocês irem lá no Cigar e marcar uma caixinha dizendo, eu prefiro algumas aulas síncronas e a maioria assíncrona, ou todas as aulas síncronas, certo?
Tá, e antes que eu esqueça, deixa eu dar um aviso também para quem está aqui de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Essa versão de arquitetura de computadores, eu acho que não está cadastrada no currículo de vocês como a optativa oficial. A optativa oficial, se eu não estou enganado, o código de disciplina dela é diferente, é o GDSCO 0035 ou 36. Eu acho que é 36, se eu não estou enganado. Essa aqui, né, ofertada mais para engenharia de computação, que é o 35, que tem umas pequenas diferenças de ementa, né? Mas que a forma como eu estruturo o curso, eu termino contemplando as duas ementas no mesmo formato. Vocês terminam vendo uma ou outra coisa extra, mas não acho que atrapalhe, eu acho que só vem a contribuir, né? Mas vocês depois vão precisar solicitar à coordenação do curso de vocês o aproveitamento dessa disciplina como optativa, porque do contrário ela vai ser listada, já deve estar listada no histórico de vocês somente como extracurriculares, não conta como optativa, tá? Então, como vocês não estão na disciplina correta, na turma correta, então eu acho que vocês conseguem pedir o aproveitamento, mas vocês têm que pedir, uma vez que vocês tenham concluído essa disciplina, aí pedir para a coordenação do curso reconhecer como uma optativa que vocês escolheram, né, que é ofertada para outro curso, mas que vocês quiseram e gostariam de aproveitar ela como uma disciplina optativa, ok? Que mais? Outra coisa muito importante. São duas as enquetes que eu vou pedir para vocês responderem hoje ainda. A outra é com relação à gravação e publicação dos vídeos das aulas síncronas, certo? Porque afinal de contas vocês estão vendo que eu coloco o chat no vídeo, né? Tudo isso para que alguma pessoa que vá ver o vídeo depois consiga ver no próprio vídeo o contexto, né? Quais mensagens foram trocadas, etc. Mas para a publicação desses vídeos, e eu geralmente publico mesmo, tá? Eu deixo público no YouTube para qualquer pessoa que queira acessar, porque a gente vê que tem muita gente na internet que se beneficia desse tipo de coisa. Eu acho que até vocês mesmos, em um ponto ou outro, já se beneficiaram de vídeos que até tem participação de público, né? Mas que foram úteis para vocês, né? E a gente quer retribuir, né? Também dar essa oportunidade, pelo menos esse é o meu interesse, né? A minha vontade. Mas eu não posso fazer isso se vocês não autorizam, tá? Vocês como participantes dessa aula não autorizam a publicação desse vídeo. Então, uma segunda enquete vai perguntar se vocês estão de acordo com a publicação desse vídeo. E eu só posso publicar se todos vocês, sem exceção, estiverem de acordo, certo? Se alguém não estiver de acordo, a gente vai respeitar à vontade, claro, e não vamos publicar, certo? Não, isso pode ser feito, né? Expressando a minha opinião, eu prefiro publicar. Eu acho que se vocês, por exemplo, falam uma coisa que não está correta, né? Cometem um erro, alguma coisa, eu não acho que isso é nenhum motivo de vergonha, constrangimento. Afinal de contas, isso aqui é uma sala de aula, então é até esperado que vocês errem, e os erros de vocês são oportunidades de aprendizagem para todo mundo envolvido, né? Então, eu não vejo problemas e encorajo vocês a realmente a gente publicar, né, esse material. Mas a escolha é de vocês. A escolha é de vocês, certo? Então eu vou colocar essa enquete mais uma vez. Eu preciso que todo mundo vote, todo mundo expresse, né, se autoriza ou se não autoriza, para que eu decida como proceder até o final do semestre com relação aos vídeos nessa disciplina, tá? Comentário aqui, acho bem legal, já me aproveitei de algumas aulas no YouTube da Universo. Pois é, né? Geralmente o maior gargalo, quem mais se expõe, né, nessas aulas são os professores, né? O professor que está falando, está se expondo, está mostrando a cara bem mais. O professor é um ser humano que também né? E aí até eu fico pensando, mas se uma aula escapa, eu falo uma besteira, depois fica errado. Mas eu particularmente estou nem aí, tá? Tipo, eu me reservo ao direito de cometer um erro aqui e acolá, né? Obviamente eu tenho que atender a certos padrões esperados de um professor universitário que tem os títulos devidos para isso, mas se acontecer, aconteceu. Depois eu retrato, corrijo, tá? Mas eu acho que essa paranoia, pelo menos, de novo, eu estou compartilhando a minha opinião pessoal, não deveria ser motivo para que a gente beneficie pessoas que
realmente pode se beneficiar num ambiente tão legal de aprendizagem, quando bem utilizado, que é a internet, ok? Beleza. Agora vamos falar sobre avaliações. A gente vai trabalhar com 4 notas, tá, para a nossa média parcial, que se vocês tirarem 7 ou superior, vocês são aprovados por média. Se tirarem entre 4 e 7, aí vocês vão para a final. Abaixo de 4, aí é reprovação instantânea. Como é que essa nota, essa média parcial vai ser calculada? Vai ser a média aritmética de 4 notas, a média simples de 4 notas. Tá? As 2 primeiras notas são referentes a mini avaliações que eu vou fazer ao longo do semestre. Então, a gente vai dar um conteúdo e eu vou fazer uma mini avaliação que tem tipo 2 questões para vocês responderem, né? Uma coisa bem simples, mas que eu vou dar uma nota a partir daí. Então, a cada 3 mini avaliações, eu faço a média das notas dessas mini avaliações e aí a gente tem uma nota. Depois, mais 3 mini avaliações, a gente tem uma segunda nota, e isso vai cobrir uma parte um pouco mais teórica da nossa disciplina, porque ela meio que vai se dividir em uma parte mais teórica, introdutória, e depois uma parte que tem aspectos mais práticos. Para a parte mais prática, vem as outras 2 notas, né? Uma é um projeto de assembly, e a outra é um projeto da parte de microarquitetura, certo? Tem uma parte de memória virtual, que termina sendo um assunto que aparece em várias disciplinas, aí eu termino não envolvendo memória virtual nas avaliações, mas a gente vai comentar sobre memória virtual, né, enfim, até por precaução mesmo, né, mas que não necessariamente essa vai ser a única oportunidade que vocês vão ver o conceito de memória virtual, mas é por isso que não vai entrar nas avaliações. E é isso, né? E depois a gente vai calcular a média e a partir daí vocês vão ter a nota final, a nota média parcial. A nota final é caso vocês façam a prova final. Com isso a gente não tem provas ao longo do semestre, tirando a prova final. É o único momento em que a gente vai ter uma prova de fato. Por a gente não ter prova, a gente não tem reposição. Porque reposição se aplica àquelas atividades de avaliação que são programadas. Tem dia e hora. E aí vocês ficam suscetíveis a contratempos. Vocês podem ficar doentes, pode acontecer um problema na conexão de vocês, se tratando de ensino remoto. Então, vocês têm direito a uma reposição. Mas para trabalhos onde existe um intervalo de tempo, um prazo para ser enviado, não existe reposição para esse tipo de coisa. Então, aqui eu já vou começar a pedir para vocês se organizem bem, tá? Não deixem para resolver tudo de última hora, para vocês não correrem o risco de perderem prazos importantíssimos referente a essas avaliações. Bom? Até aqui alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa de avaliação? Eu posso começar a falar das nossas referências bibliográficas. De boas? Tudo ok. Então tá bom. Então eu vou continuar. A gente vai trabalhar, né, basicamente com esses livros aqui, certo? A Organização Estruturada de Computadores do Tannenbaum vai ser a nossa principal referência para a primeira parte, essa parte das mini-avaliações da disciplina. Ele vai nos ajudar um pouco na parte de conjunto de instruções e linguagem assembly, mas a gente vai botar a mão na massa no assembly, então algumas coisas mais específicas eu tiro de outras fontes. Enquanto que esse livro, Organização e Projeto de Computadores, do Patterson e do Hennessy, ele vai ser particularmente útil no último projeto da disciplina, que é a parte de microarquitetura, certo? E eu vou usar especificamente essa edição, porque no exemplo eu vou usar um caminho de dados, e se vocês ainda não sabem o que é isso, eu vou explicar ao longo da disciplina,
mas tem um caminho de dados que aparece nessa edição e que depois ele deixou de ser utilizado em edições seguintes, né? Os autores acharam que não era uma boa ideia continuar, provavelmente por restrições de espaço, né? E eles priorizaram outras coisas, mas que eu assim pensei, caramba, eu não concordei com esse encaminhamento porque as alternativas que eles deixam para a gente ter uma visão mais prática é uma coisa muito, muito simples ou uma coisa muito, muito complicada. O que eu uso era a versão intermediária e essa versão intermediária sumiu, né? Eles apresentam o mais simples e pulam direto para o mais complicado. Então eu terminei mantendo, né, na disciplina, pelo menos por enquanto eu tenho mantido esse entendimento de usar uma versão intermediária do caminho de dados que está formalmente apresentada nessa edição desse livro aqui, certo? Então, essas são as nossas principais referências. Ao longo do curso eu vou trabalhar com outros materiais, livros, vídeos, etc. Mas aí eu vou fazendo menção à medida em que a gente for chegando nisso. Quais capítulos? De cabeça eu não tenho, tá? Mas quando eu começo a apresentar o conteúdo, por exemplo, organização estruturada de computadores é o nosso primeiro assunto. Salvo engano, é o nome do capítulo, tá? Deve ser, sei lá, o capítulo 1, se brincar, né? Então você vai conseguir fazer uma relação bem direta, né, do nome do assunto, do tema, com o capítulo que está lá no livro. Se houver dúvidas, me pergunta, porque aí eu vou consultar no livro depois, certo? De cabeça eu não tenho os capítulos, mas uma vez que vocês saibam qual é o assunto, onde a gente está, né, vocês vão saber qual capítulo. Se você quiser capítulos iniciais para já ir começando a estudar, então começa a estudar organização estruturada de computadores e organização de sistemas de computadores. Pronto, isso aí vai ser um assunto de praticamente todas as mini avaliações, certo? Esses são os capítulos que você tem que atacar inicialmente, beleza? Outra coisa importante a comentar é que o pessoal de engenharia de computação cursou um pré-requisito necessário para a arquitetura de computadores, que são as disciplinas de circuitos lógicos 1 e circuitos lógicos 2. Já o pessoal de Ciência de Dados e Inteligência Artificial não cursou esses pré-requisitos, e aí a gente vai abordar algumas coisas que foram vistas nas disciplinas de circuitos lógicos, tá? Eu conversei com os alunos que se matricularam na turma de Ciência da Computação, onde a primeira aula de Arquitetura de Computadores foi ontem, né? E eu já confirmei, vocês podem confirmar mais uma vez comigo aqui se eu estou certo ou se eu estou errado, que vocês viram na disciplina introdutória do curso, né, o que é um processador, o que é uma memória, que o processador tem alguns componentes fundamentais, unidade de controle, unidade lógica e aritmética, registradores. Vocês sabem que são dispositivos de entrada e saída, etc. Né? Dispositivos de armazenamento principal, secundário. Mas algumas coisas um pouco mais específicas de circuitos lógicos aí vocês não sabem. Tá? Por exemplo, eu não sei o quanto vocês dominam do funcionamento de portas lógicas, AND, OR, SHOR, NOT, e principalmente os principais componentes que a gente constrói com portas lógicas, né? Que é quando a gente vai fazer multiplexadores, somadores, decodificadores, flip-flops. Então, eu vou fazer menção a essas coisas, mas eu já vou tentar providenciar uma espécie de uma apresentação, um kit básico do que vocês precisam saber desses assuntos para acompanharem o restante da disciplina, certo? Só para dizer que eu estou ciente dessa questão, que a gente está tendo que lidar com ela pela primeira vez, porque esse é o primeiro semestre em que a gente tem alunos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial nas disciplinas de Arquitetura de Computadores. Mas tudo bem, a gente consegue contornar isso, e para quem já viu essas coisas, também não deixa de ser uma oportunidade de revisar esses conteúdos, ok? O que mais? Tá, e aí eu vou fazer alguns comentários para que a gente tenha
a melhor experiência possível, né, nessa disciplina, as minhas dicas de bom aproveitamento ou dicas de sobrevivência. A primeira delas é uma coisa que eu noto que os alunos, cara, todo santo semestre eu aviso, e eu vejo o pessoal cometendo esse erro de novo, que é achar que a arquitetura de computadores é de boas. Em geral, ela é, desde que você tenha alguns cuidados, tá? Ela vai começar realmente no ritmo mais light. A gente vai começar apresentando os conceitos bem básicos, e aí a gente vai construindo em cima desses conceitos e, pelo menos, tirando pela experiência de boa parte de vocês, não tem muitas dificuldades nessa primeira parte. E a avaliação são as mini avaliações. São 2 perguntinhas aqui, depois outra mini avaliação com 2 perguntinhas acolá. E aí vocês vão se convencendo de que a arquitetura de computadores é a disciplina para deixar um pouco de lado quando o bicho pegar por qualquer motivo, certo? Quando outras disciplinas apertarem, com projetos, porque está mais difícil, estágio apertar, ou seja lá que outros compromissos vocês queiram priorizar, né? O problema é que o jogo muda do meio para o final do semestre, e aí entra assembly, entra microarquitetura, entra uma quantidade absurda de detalhes. Esses conceitos básicos aprendidos no início das disciplinas, eles se tornam bem mais necessários, e aí vocês, de repente, não estão entendendo mais nada, e o prazo para entregar o projeto termina em 2 dias, certo? E é aí onde a galera começa a não entregar projeto, zerar nota, ir para final, e realmente assim, a tragédia é grande, tá? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: como é que vocês evitam essa situação? É basicamente se disciplinando, principalmente em um momento de ensino remoto, para não acumular assunto, para ver o cronograma que a gente já disponibilizou para vocês e garantir que vocês estão acompanhando a coisa mais ou menos de acordo com aquele cronograma, para ter tempo de digerir o assunto, tirar dúvidas. Do contrário, vão chegar os prazos e o prazo assume que você já entendeu a coisa e que você só vai implementar. Se você deixar para aprender e implementar ao mesmo tempo, o prazo muito provavelmente não vai ser suficiente e você vai se ferrar, certo? Então, por esse motivo, eu realmente encorajo enfaticamente vocês a terem uma boa organização, uma boa divisão de horários para a arquitetura de computadores e não caírem no erro de achar que a arquitetura de computadores não vai morder o calcanhar de vocês se vocês se descuidarem, certo? Assim como outras disciplinas, temas são altamente dependentes uns dos outros, então o efeito bola de neve vai acontecer se vocês deixarem coisas não entendidas no início. Então, eu também não vou estar presencialmente para olhar para o rosto de vocês para saber se a cara de vocês está expressando a cara de alguém que está conseguindo acompanhar e entender, ou a cara de alguém que está olhando assim meio que não está entendendo a coisa. Já tem umas 2, 3 aulas. No presencial eu até consigo ter mais esse sentimento e poder... vou fazer umas perguntas para essa pessoa especificamente para ver se está entendendo, porque se não está, meu objetivo não é nem constranger ninguém, mas é entender o que está acontecendo para saber se eu preciso revisar alguma coisa ou não. Isso no remoto faz com que eu dependa exclusivamente do retorno, do feedback que vocês me derem, tá? Então, essa é outra coisa que eu vou comentar. Vocês precisam se comunicar comigo e vocês precisam se fiscalizar para o tempo todo estarem se perguntando e respondendo de forma muito honesta se vocês estão entendendo o conteúdo ou não, tá? Respostas de todas as avaliações devem partir dos alunos, não sendo permitido cópia de trabalhos de outros alunos ou outras fontes, incluindo as minhas próprias aulas, sem citação. Gente,
isso aqui eu vou ter que ser muito enfático com vocês, porque depois o machado nas notas vai comer solto e eu não quero ver ninguém dizendo que eu não sabia, tá? Eu vou deixar vocês muito bem avisados. Nesse período de ensino remoto, cópias se tornaram um problema de proporções absurdas. E isso em uma universidade de curso de ensino superior, né, de referência, com o mercado disputando vocês a tapas, tá? Para poder contratar vocês como estagiários, vocês estão tendo meio mundo de oferta de estágio, boas propostas de trabalho na Paraíba, Nordeste, Brasil, mundo. Tudo isso acontece por mérito de vocês também, mas também por mérito do curso. Vocês vão ter muitos momentos em que o curso é sofrido. Não vou dizer que não é sofrido, não. É difícil. Momentos em que vocês vão passar por todo tipo de sufoco, pressão psicológica, tudo. Tá? Vocês sabem, vocês a essa altura do campeonato já entenderam as dificuldades de um curso de graduação. Mas a gente não faz isso por simplesmente querer sadismo, né? Querer ver vocês sofrendo, não. A gente faz isso porque, infelizmente, a gente não sabe outra forma de preparar profissionais que tenham um alto padrão técnico. Dito isso, não é copiando coisas que a gente vai chegar nesse perfil que a gente quer formar, certo? Então, a partir do momento que a gente vê que o problema das cópias está aumentando, a reação dos professores a esse problema vai aumentar também, e já aumentou, e isso se aplica a mim. Tá? Então, o lance é o seguinte: eu não quero saber quão bom ou quão ruim você é pesquisando coisas. Tá? Quão bom ou ruim você é de Google, quão bom ou ruim você é de manter uma rede de contatos que vai compartilhar respostas com vocês, de identificar uma resposta num parágrafo do livro e simplesmente fazer a cópia dessa resposta. O que eu quero saber em cada minha avaliação, em cada projeto que vocês entregam, é se vocês aprenderam o conteúdo. E isso eu vou saber ouvindo as respostas com as palavras de vocês, certo? Então, toda vez que for identificado que isso não está acontecendo, que as respostas, vocês podem até consultar, tá? Por exemplo, as minhas avaliações do trabalho, claro, pode revisar uma aula, pode ler um livro, pode trocar uma ideia com um colega, tudo isso é válido. Agora, uma vez feito isso, depois vai ser você um arquivo em branco onde você vai digitar a resposta, vai escrever no papel, bater uma foto, mandar a foto dessa resposta, que seja, mas tem que ser um negócio seu ou sua, tá? Um negócio seu, sua no feminino não vai entrar ainda, mas um negócio seu, certo? Porque o que vai acontecer é que realmente as notas vão ser anuladas a partir do momento que cópias forem sendo identificadas, tá? E não vão colar alguns argumentos que eu acho até ousados, né? Quando alguém chega, não, mas isso mostra que eu tenho iniciativa para poder pesquisar as coisas por conta própria, mostra que eu sou bom de colaboração, e colaborar com outros é uma habilidade, é uma soft skill muito desejada no mercado. Gente, eu não estou avaliando isso, nenhuma dessas coisas me interessa, pelo menos para fins de avaliação do aprendizado em arquitetura de computadores, tá? Eu só quero saber basicamente uma coisa nas avaliações: vocês aprenderam ou vocês não aprenderam o conteúdo, até para que as medidas corretivas que a gente possa ajustar para garantir um bom aprendizado, elas possam ser realizadas, certo? Então, estão avisados, oficialmente, não copiem, tá? Eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, mas cópias não serão aceitas, beleza? Tá bom, vou seguir adiante. O plano de estudo individual de vocês deve ser realista, no sentido que às vezes eu penso que vocês esquecem
que vocês precisam de um certo... o nível da desculpa tão alto, você não imagina, certo? Eu já li alguns e-mails que eu não posso compartilhar. Eu adoraria compartilhar, porque meu amigo é tenso. Mas vamos lá. Águas passadas, né? O plano de vocês deve ser realista no sentido de que, por exemplo, vocês precisam de tempo para absorver certos conteúdos. Então, às vezes eu vejo alguns alunos tomando algumas decisões que são realmente absurdas se você for parar para analisar direitinho. E essas decisões geralmente estão associadas a prazos, tá? Tipo, eu tenho que entregar esse negócio daqui a 2 semanas. Beleza, aí o cara passa 1,5 semanas fazendo outras coisas, sabe-se lá o quê. E aí, quando é nos últimos dias, o cara coloca, não, eu preciso aprender o conteúdo aqui, eu vou assumir que eu vou aprender de primeira e que eu vou aprender assistindo as aulas na velocidade 2x no YouTube. O professor está falando parecendo um esquilo, né? Bem rápido, mas tipo, o que importa é que na minha playlist aquele vídeo vai estar marcado como visto. Então, se eu vi o vídeo, então eu tenho que saber. Né? Tipo, mesmo que tenha sido em 2x e eu não tenho entendido nada. E aí, como eu já vou estar sabendo, aí eu vou fazer o trabalho e aí vai dar certo, né? Porque eu não vou ter dúvidas e o trabalho, tudo que eu tentar, vai funcionar de primeira. Quão óbvio é o fato de que esse plano vai dar errado, assim, se a gente for parar para analisar isso direito, sabe? Coisas vão dar errado, vocês vão precisar de tempo para o assunto realmente ser entendido, vocês conseguirem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, consultarem outras fontes, tentarem algumas coisas, principalmente em termos de projeto, ver essas coisas não dando certo, não se desesperando, correndo atrás das soluções, para depois as coisas passarem a funcionar e aí vocês terem algo para entregar. Tudo isso envolve um mínimo de organização, então cuidado na hora de se programarem para não terem planos assim, de jogo, de ação, que são totalmente não realistas e que estão fadados a dar errado e isso vai levar vocês a, enfim, afundar, na melhor das hipóteses, que vocês vão conseguir ser aprovados mesmo com isso, mas a nota dá uma afundada boa. E isso é particularmente verdade para o final do semestre. Eu adoraria conseguir antecipar os trabalhos mais complicados para um momento anterior ao final do semestre. Infelizmente eu não consigo, porque eu preciso construir um conhecimento para habilitar vocês a fazer esse projeto final. E é nesse momento onde as outras disciplinas vão também chegar no ponto de passar um projeto final e vocês já sabem o que é que acontece no final do semestre. Então, a melhor forma de lidar com as dores do final do semestre é garantindo que o que precisa ser entendido vai estar entendido antes do circo pegar fogo. Tá? E aí depois vocês se preocuparem em fazer os projetos e não em aprender o conteúdo para fazer o projeto, porque não vai dar tempo, não dá tempo. É muita coisa e isso só piora, né, com o aumento das quantidades de disciplinas que vocês cursam ou quando vocês estão tentando conciliar disciplinas com outras atividades, tudo realmente vai ficando mais difícil. Então, se preparem, a arquitetura de computadores vai contribuir para o caos do final do semestre. Vocês já estão avisados, se preparem. Certo? Garanto que estão entendendo bem a coisa e não deixem para entender tudo no final do semestre. E, obviamente, aqui eu nem comentei esse tópico. No fim do dia, vocês são os verdadeiros responsáveis pelo aprendizado de vocês. Vocês é que têm que, como pessoas adultas, como alunos de ensino superior, se perguntar, verificar, né, antes consigo mesmos que eu estou aprendendo as coisas ou eu não estou aprendendo, porque se está acontecendo dificuldades, aí vocês devem procurar sanar essas dificuldades. Isso pode envolver marcar uma conversa comigo, mandar uma dúvida por e-mail, consultar outras fontes, outros vídeos, outros livros, mas o importante é identificar o problema a tempo e correr atrás, é ter iniciativa. Certo? E nessa hora, a comunicação comigo é chave. Então, eu vou estar à disposição para me comunicar com vocês. Eu posso estar atolado com 1001 coisas. Quem é de engenharia de computação sabe o meu sofrimento para lidar
com as questões de engenharia, conciliar coordenação com a sala de aula, com pesquisa, mas o atendimento dos alunos das disciplinas, isso é sagrado. Eu vou reservar um tempo para isso. Então, isso, eu estar ocupado, não pode servir de desculpa para vocês não me procurarem quando existir uma dificuldade. Certo? Então, meu contato está aqui, vocês podem me procurar por e-mail, podem mandar mensagem pelo Discord, né? O Discord, eu não estou lá pendurado 24 horas, mas quando eu percebo que tem uma mensagem lá, eu vou responder assim que possível, mesma coisa para e-mail, eu tento ser tão rápido quanto possível, né? E vocês podem mandar mensagem pelo próprio Cigar, eu vou ver também, enfim, vocês têm alternativas para se comunicarem, mas eu preciso que vocês se comuniquem, do contrário, eu não vou nem tomar conhecimento dos problemas que podem estar acontecendo do lado de vocês, certo? E era isso. Então, agora eu abro espaço para se vocês quiserem perguntar alguma coisa extra, alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, alguma crítica que vocês tenham com relação à disciplina. Vocês querem comentar alguma coisa? Sem dúvidas, sem perguntas, tudo de boas. Para mim está mais que claro, ok? Eu não entendi o esquema das avaliações. Beleza. Recapitulando, 4 notas, certo? Média parcial é a média das 4 notas. Vou pegar, somar as 4 e dividir por 4. As duas últimas notas vão ser projetos. Vai ter um projeto de assembly que vai gerar uma nota. Vai ter o projeto de microarquitetura que vai gerar outra nota. São 2 notas. As 2 primeiras notas são mini avaliações que eu vou passar ao longo do semestre. A cada 3 mini avaliações que você fizer, eu vou calcular a média das 3 e a média das 3 mini avaliações gera uma nota. Depois tem outras 3, calcula a média, gera a segunda nota. Pronto, aí tu tem 4 notas. Mini avaliações de 1 a 3, mini avaliações de 4 a 6, projeto de assembly, projeto de microarquitetura. Aí eu vou pegar essas 4 notas, somar e dividir por 4, essa é a tua média parcial. Ok? No Cigar, às vezes eu tenho um problema porque ele mostra uma planilha de notas lá para a gente lançar notas que ele insiste em ficar botando 3 notas. Eu vou ver se eu consigo ver com o pessoal da PRG e do STI essa questão de, às vezes eu digo, não, vão ser 4 avaliações e a planilha volta para 3 notas, eu não consigo lançar 4 notas, aí eu tenho que ficar fazendo improviso. Né? Eu publico a nota numa planilha à parte, mostrando como a nota foi calculada, aí depois na planilha de notas eu pego a média de vocês e saio repetindo em todos os campos. Né? Eu termino tendo que improvisar porque, não, nenhum professor é obrigado a ficar na quantidade mínima de avaliações, que para uma disciplina de 4 créditos são 3 avaliações no mínimo. Né? Eu faço 4, porque para mim faz mais sentido ter essa avaliação extra. Tá? E, bom, se necessário, aí eu vou usar esse recurso de publicar o detalhamento das notas à parte, mas o que vocês precisam realmente focar é que são 4 notas e a média parcial é a média aritmética dessas notas. Os projetos são individuais? São. Os projetos serão individuais, certo? Tanto de assembly quanto de microarquitetura. Eu tenho feito assim até então, tem dado certo, eu sofro um pouco para corrigir, mas dá para corrigir. Então, vamos manter individuais por enquanto. O que mais? Sem mais perguntas? Posso botar a musiquinha de encerramento? Sem dúvidas? Então tá bom. Então, gente, mais uma vez, né, muito bem-vindos à arquitetura. Eu desejo para que vocês tenham bons estudos, um excelente semestre e dizer assim, contem comigo. Tá?
Eu tô aqui de facilitador desse aprendizado de arquitetura de computadores e vocês são mais do que bem-vindos a compartilharem comigo tudo que vocês quiserem compartilhar. Eu vou fazer o meu melhor para ajudar vocês. Mas fora isso é com vocês, tá? Então, manda brasa e vamos ter um 2021.1 bem bacana, beleza? Até a próxima. Vou publicar agora as enquetes. Respondam assim possível, por favor. O prazo termina de meia-noite hoje, certo? E aí depois eu vou pegar as respostas de vocês e com base nisso decidir se as próximas aulas vão ser mais assíncronas ou síncronas e se eu publico ou não as nossas aulas síncronas, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.